Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Essa é a nossa primeira lição do livro de Atos, o Cristianismo Pioneiro, da Escola Bíblica da Igreja Batista no Caminho da Fé. Eu convido a você, desde já, a reservar aí um tempo, em um local adequado, para que você possa, juntamente conosco, aprender um pouco mais daquilo que Deus quer nos revelar através da Sua palavra. E na lição de hoje, nós vamos ver a respeito do nascimento da igreja. Então, o título do nosso estudo hoje é Nasce a Igreja de Cristo. Você, em algum momento, já se perguntou como nasceu a igreja? Hoje nós vemos que existem várias igrejas, né, denominações, mas a Igreja de Cristo ela teve uma base, ela teve um início. Você já pesquisou a respeito disso? Já questionou algumas coisas? Já estudou sobre esses aspectos das igrejas hoje, se elas têm esse relacionamento com a igreja primitiva lá, o início de tudo? Então, no estudo de hoje, nós vamos ver a base desse nascimento. É, vamos dizer assim, o embrião de tudo isso, né? Como a igreja ela se alastrou, como ela chegou até os nossos dias. E nós vamos fazer alguns comparativos, né? Se existem ainda evidências lá do nascimento nas igrejas de hoje, nas nossas igrejas, se elas ainda têm essa mesma ligação, né? Nós esperamos que sim. Nosso voto é que realmente ainda exista muito dos aspectos iniciais nas igrejas hoje, ok? Nosso texto áureo está lá no capítulo 2, versículo 46 e 47, que diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito interessante, né? Esses dois versículos revelam muito a respeito do aspecto da igreja. Fala a respeito da comunhão, a respeito de sentimento, né? Da singeleza de coração, a alegria que eles tinham, o compartilhamento e o agradecimento, o reconhecimento de Deus em suas vidas. E nós vemos aqui no finalzinho do versículo 47 que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu espero que esse aspecto e essa realização da parte de Deus ela continue nas nossas igrejas nos dias de hoje. Mas é necessário que nós venhamos fazer a nossa parte. Vemos no versículo 46 a perseverança deles todos os dias. Nós vemos o compartilhamento, a comunhão que eles tinham um com os outros, a alegria, a singeleza de coração. Isso transmite realmente real importância e necessidade da igreja. A igreja não é lugar simplesmente para um ajuntamento. A igreja de Cristo, a igreja universal, dos santos, dos salvos, ela tem um propósito. Ela tem que realizar o seu papel. E nós vamos ver isso neste estudo de hoje. Então acompanha comigo. Iniciamos o estudo de Atos maravilhados com o projeto de Deus para a proclamação e expansão da sua igreja. Os fatos registrados neste livro atestam a sua realização. Apesar de ter sido escrito por um discípulo cujo nome não é citado explicitamente no livro, há muitas evidências que atestam a autoria, de Lucas. Esse manuscrito se inicia com a menção de um livro anterior a este que havia sido endereçado para a mesma pessoa.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então aqui o autor de Atos ele está fazendo referência, ele está fazendo citação a um primeiro tratado, ou seja, a algum outro manuscrito. Esse livro se refere ao Evangelho de Lucas, conforme o próprio texto indica. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Lucas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Assim sendo, Atos é o segundo livro escrito por Lucas, um médico que foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Eu não sei você, mas para mim isso foi novidade aqui. Eu não sabia que Lucas tinha sido companheiro de Paulo. E olha que eu já li algumas vezes lá a respeito das viagens missionárias de Paulo e não me recordo assim de... Pelo menos não guardei na minha memória Lucas. Então isso para mim já foi uma evidência bem bacana. E eu espero que durante os estudos a gente faça novas descobertas, né? Outros textos bíblicos também indicam a presença do autor como testemunho ocular de fatos registrados neste livro. Atos capítulo 16, versículo 10 e 17, Atos 20, versículo 5 ao 15, Atos 27, versículo do 1 ao 28, e em algumas cartas paulinas, Colossenses, capítulo 4, versículo 14, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e Filemão, versículo 24. Além disso, há muitos estudos feitos relativos à questão do estilo literário dos dois livros, atestando que Lucas os escreveu. Damos graças a Deus por designar Lucas para fazer o registro acurado do cristianismo pioneiro. E olha só a importância desse livro, né? Não foram qualquer relatos. Foram relatos que nos norteiam nos dias de hoje. Nos dá uma sustentação, uma base para aquilo que é a igreja hoje. Então, agradecemos a Deus realmente pela vida de Lucas e que nós possamos aprender através daquilo que ele deixou relatado, não somente aqui em Atos, mas também em sua carta, nós possamos aprender aqui e ver essas evidências e analisarmos com clareza aquilo que realmente é importante na vida da igreja. E hoje nós vamos ver então os 4 pilares que são a base, a sustentação da igreja. Então, os pilares para o surgimento da igreja de Cristo. O primeiro pilar é a ascensão de Cristo. É o fato desencadeador do surgimento da igreja. Então, aqui em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 14, diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos discípulos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isso, vendo-os eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, olha só, o primeiro pilar que nós vamos ver hoje é a ascensão de Cristo. O que isso quer dizer? Presta atenção. Por que a igreja de Cristo na Terra ela se reúne? Qual é o objetivo de tudo isso? O que nós temos em comum? O que nós partilhamos como fé? O que nós acreditamos? O versículo 3, ele nos revela algo muito importante. Presta atenção. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E se Jesus não tivesse ressuscitado? Se o corpo de Jesus Cristo realmente estivesse ali no sepulcro, para onde foi levado, será que existiria igreja? Será que nós acreditaríamos que Jesus ele está à destra de Deus? Então, a ascensão de Cristo revela que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. E a sua ida ao céu, ela não foi vista somente por uma pessoa. Ela foi vista por várias pessoas. Lucas iniciou o livro de Atos relatando o último fato registrado no Evangelho de sua autoria, a ascensão de Jesus. Nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 24, versículos 50 e 53. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram um grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, aqueles que presenciaram a ascensão de Cristo aos céus, eles ficaram com essa marca, com essa certeza de que Jesus realmente falava a verdade a seu respeito, a respeito de quem ele era. Nós sabemos que Jesus, ele se revelou aos homens como o Filho de Deus. E agora, então, para que esse testemunho ele ficasse mais ainda em evidência, Jesus é elevado aos céus. Então, esse relato em que nós vemos aqui no capítulo 1 de Atos, ele é o primeiro e o mais importante pilar. Porque ele reflete diretamente na ressurreição de Jesus.
Então, o versículo 3, ele reitera a incontestável veracidade da ressurreição de Jesus. Se você tinha alguma dúvida até esse momento, agora você pode ter a plena certeza. Porque não foi apenas uma pessoa, duas pessoas. Foram cerca de 120 pessoas que viram Jesus ascender aos céus. Versículo 3 diz assim: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só que interessante. Jesus, após a sua ressurreição, ele então retorna à terra, continua ali junto aos seus discípulos, falando coisas concernentes ao reino de Deus. Certamente ensinando, mostrando para os seus discípulos algo mais sublime a respeito do reino, até mesmo tirando algumas dúvidas que ainda haviam ficado em suas mentes. Mas é algo importante nesse primeiro pilar que nós devemos destacar: a veracidade da ressurreição de Jesus. Ela é verdadeira, ela é real. Então, não duvide disso, porque isso está diretamente ligado às nossas ações, a como nós compreendemos a igreja, a como nós interagimos com essa igreja. Os discípulos estavam lidando com uma calúnia inventada sobre a ressurreição de Jesus. Isso eu achei muito interessante. E isso ainda acontece nos dias de hoje. Olha lá o que diz Mateus, capítulo 28, do versículo 11 ao 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadimos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Eu tenho um comentário bíblico, é o comentário judaico do Novo Testamento. E eu fui ver a respeito dessa passagem aqui citada em Mateus, capítulo 28. E é interessante que o autor aqui desse comentário, David Stern, ele fala que por esse motivo dessa calúnia, dessa mentira que foi inventada, muitos judeus até hoje eles não se convertem ao cristianismo. Porque essa mentira ela foi divulgada de uma tal maneira, de uma tal forma, de que era mentira, que Jesus jamais teria ressurreto. Na verdade, o seu corpo teria sido roubado pelos seus discípulos. Que nada disso teria acontecido. Essa história de que Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, isso aí era uma mera mentira, era uma invenção dos seguidores de Cristo. E isso fez com que muitos, e faz ainda nos dias de hoje, com que muitos dos judeus não aceitem a veracidade de Cristo. Então, isso é importante para a igreja cristã. Nós temos isso como um pilar, nós temos isso como certo, nós não duvidarmos jamais
da ressurreição de Cristo e da sua ascensão. Nós não podemos ter essa dúvida. Nos versículos 4 e 8, temos a prova de que Jesus não abandonou seus discípulos. Então aqui nós vamos ver o segundo pilar, que é a atuação do Espírito Santo. Aqui entra em cena o Espírito Santo de Deus. Ele assume um lugar de suma importância na vida da igreja, na atuação daqueles que fazem parte da igreja. Então nós vamos ver aqui que Jesus não deixou seus discípulos sozinhos. Atos, capítulo 4, versículo 8. Ou melhor, Atos, capítulo 1, versículo 4 a 8. Temos a prova de que Jesus não abandonou seus discípulos. Esses versículos atestam a autoridade de Jesus como o Deus encarnado. Esses versículos atestam a autoridade dos apóstolos para pregar o evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. Jesus preparou, comissionou e empoderou a sua primeira turma de discípulos para continuar a obra. Leiamos. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se o Evangelho de Lucas teve o objetivo de registrar os fatos que atestam a autoridade de Jesus como o Deus encarnado, esses versículos atestam a autoridade dos apóstolos para pregar o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. Jesus preparou, comissionou e empoderou a sua primeira turma de discípulos para continuar a obra. Esse é o mesmo processo usado até hoje. Então, nós vemos aqui que Jesus faz, então, esta promessa aos seus discípulos de que eles seriam batizados com o Espírito Santo e que, através do Espírito Santo, eles testemunhariam a respeito de Jesus e dariam, então, seguimento a esta obra tão maravilhosa. E esse é o papel da igreja. Concorda comigo? Essa evidência, ela tem que estar em nossas vidas. Jesus preparou, comissionou e empoderou a sua primeira turma de discípulos para continuarem a obra. Esse é o mesmo processo usado na sua obra até o dia de hoje. Nós vemos que sem o Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo na igreja, nas nossas vidas, fica complicado de agirmos. Porque nós podemos ou agir por algum impulso, ou podemos agir segundo a nossa razão. Só que muitas vezes isso não é benéfico para a igreja como um todo. Isso não vai trazer crescimento. Então nós precisamos analisar com cuidado aquilo que nós temos feito, se realmente estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Olha só que interessante aqui no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Posso fazer uma pergunta para você? Eu vou fazer. Você já recebeu essa virtude do Espírito Santo na sua vida?
E o que você tem feito? Porque aqui deixa bem claro que a evidência dessa virtude é para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Não é simplesmente, eu aceitei a Cristo, sou batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito, tenho recebido de Deus aquilo que necessito para a minha vida, mas e quanto ao seu testemunho, e quanto a essas evidências? Elas estão visíveis na sua vida? Os versículos 9 a 11 descrevem a subida de Jesus aos céus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Olha que interessante isso aqui. Até estava comentando com a minha esposa como deve ter sido a reação dessas pessoas que estavam presenciando essa cena. Você consegue se colocar lá naquele lugar? Consegue trazer, brincar um pouquinho aí com a sua mente? Você consegue imaginar Jesus Cristo ascendendo aos céus e depois, enquanto ele está sendo ocultado aos olhos, alguém chegar para você e falar: olha, esse Jesus que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir. Essa é a nossa esperança. É isso que faz com que a igreja ela tenha algum significado maior. Esse é o motivo da nossa fé, essa é a razão da nossa fé, a certeza de que Jesus vai voltar. E vai chamar para si aqueles que o aceitaram, aqueles que realmente compreenderam a sua vinda a este mundo. Então, se você teve esse cuidado, esse amor com a obra de Cristo até o dia de hoje, vamos continuar perseverando nessa fé, porque é real. A volta de Cristo é real. Assim como a sua ascensão ela foi real, a sua vinda também será real. O seu retorno será real para buscar a sua igreja. Eu espero encontrar você no meio dessa igreja. Eu espero que você faça parte desse corpo. Os versículos 12 e 14 registram alguns detalhes do momento da ascensão de Jesus que são acrescidos no Evangelho de Lucas. E agora nós vamos ver aqui, ainda referente ao segundo pilar, a substituição de Judas, a evidência de uma continuidade pretendida. Olha o que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 15 ao 24. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Eu destaquei aqui esse versículo, essa parte. Ora, este adquiriu um campo
com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acedeuma, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos, está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco o testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. No versículo 15, nós vemos que a Igreja de Cristo começou a se reunir para adorar o Senhor com cerca de 120 pessoas. Mas a lembrança da traição de Judas ainda era forte, e sua ausência no grupo, que já era pequeno, era sentida conforme disse Pedro, pois ele era contado como um de nós e teve parte nesse ministério. Então veja, um pequeno grupo, né, ali 120 pessoas, eles sentiam falta de Judas. Judas, aquele que traiu Jesus. Mas por que essa evidência? Né? Nós vemos ali que certamente aquelas pessoas eles questionavam. Eles queriam entender o porquê de Judas ter feito isso. Se Judas tinha acompanhado a Cristo em todo o seu caminhar, assim como os demais, o que será que aconteceu com Judas? Então o questionamento era constante, era constante. E daí nós vemos que Pedro, então, ele assume a palavra. Então Pedro, que também o havia traído com as suas palavras, mas havia recebido perdão e uma nova chance para servi-lo, assumiu a liderança da situação, seguindo a orientação das Escrituras. Eles oraram para que Deus fizesse a escolha. Essa oração deve ser modelo para nós. E entre José, chamado Barsabás, e também Justo, e Matias, Deus escolheu Matias. A sua missão era a mesma dos outros: ser testemunhas de quem Jesus é, por que ele morreu e o que a sua ressurreição conquistou para toda a humanidade. Então, nós vemos aqui que Judas, então, ele é substituído por Matias, que foi escolhido por Deus. Nós vemos lá a súplica deles, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. E Deus, então, escolhe Matias para assumir, para substituir Judas, dando, então, continuidade a esses 12 discípulos iniciais, a qual Judas fazia parte. Isso tudo para que agora a evidência da falta de Judas ela não ficasse tão preponderante assim, tão forte no meio deles. Agora tinha Matias, e nós vemos que Matias, assim como relata aí no texto bíblico, Matias ele acompanhou a trajetória de Cristo desde lá do seu batismo com João. Então nós vemos que Matias ele teve presente também em vários aspectos ali, quando Jesus estava operando seus milagres, dando seus ensinamentos. Matias e também Barsabás, eles acompanharam a Cristo em toda a sua trajetória. E nesse momento, então, Matias é escolhido por Deus e Matias assume esse papel. Agora, uma pergunta para você.
quantos problemas poderiam ser evitados nas igrejas se toda a liderança fosse escolhida sob a orientação e a afirmação de Deus para o cumprimento da sua missão. Não é mesmo? Para que as lideranças hoje das igrejas que nós frequentamos, né, nós temos que falar daquilo que nós vivemos. Não podemos falar do quintal do vizinho, temos que falar do nosso quintal. Né? Então, será que as igrejas hoje, que nós fazemos parte, a sua liderança realmente, ela tem sido escolhida por Deus ou por algum mérito humano? O irmão fala bem, o irmão ora bem, ou o irmão canta bem, ou o irmão sabe, né, o irmão é contador. Então a gente passa a colocar determinados irmãos em algumas funções dentro da igreja, né, em algumas lideranças dentro das nossas igrejas, não por conta da sua persuasão como um cristão, não por conta do seu testemunho cristão, mas por conta dos seus méritos pessoais, profissionais, seus talentos. Nós precisamos aprender a separar algumas coisas aí com relação a uma vida cristã. Ainda com relação ao segundo pilar, que é relacionado aqui a atuação do Espírito Santo, né, por meio de nós para a realização da sua obra, nós vemos que o povo começa a se aproximar. Temos o relato lá no capítulo 2, no versículo 37 ao 47, que diz: "E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos." Olha só a pergunta que eles fizeram: "Que faremos, homens e irmãos?" E disse-lhes Pedro: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar." E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: "Salvai-vos desta geração perversa." De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de misto. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nós vemos aqui os dois últimos versículos, que é o nosso texto áureo, mas nós vemos ali no versículo 37 um questionamento: que faremos, homens e irmãos? Né? Eles queriam saber como ser salvos. E Pedro fala: "Arrependei-vos a cada um de vós, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados." Olha que legal. Quando nós falamos a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus com convicção, esta palavra que sai das nossas bocas e são direcionadas às pessoas que estão realmente sedentas, que realmente estão procurando um significado para suas vidas, que querem algo diferente para suas vidas, certamente elas precisam desse direcionamento e farão essa pergunta: que faremos então? E nós vemos ali que 3.000 almas então se renderam. Olha que maravilha! Imagina você poder falar com convicção a respeito
do reino de Deus, a respeito de Cristo Jesus, de sua morte, de sua ressurreição, de todo o seu plano de salvação, e aquela pessoa ela ficar tão entusiasmada, inquieta com aquelas verdades, e ela então chegar ao momento de falar assim, o que eu preciso fazer? E você ter a direção correta. E isso, olha, é interessante porque no nosso segundo pilar é a respeito da atuação do Espírito Santo. Nós só conseguimos falar com convicção e tudo através da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Não são as nossas palavras. Não é pela nossa força. É por isso que nós precisamos compreender esse Espírito Santo. Perdão. O resultado do primeiro sermão público de Pedro, após receber o Espírito Santo de Deus em suas vidas, está registrado no final do capítulo. Pedro pregou num campo branco para a colheita. Veja só o que diz no versículo 37. Que é esse o primeiro versículo aí. E ouvindo eles isto, compungiram-se. Pode imaginar a alegria de Pedro ao ouvir essa pergunta? Era tudo o que ele gostaria de ouvir, e sua resposta direta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependa-se, seja batizado em nome de Jesus, seus pecados serão perdoados e você há de receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é isso, meu irmão, é essa evidência da ação dele em nossas vidas. Essa participação conjunta entre o Espírito Santo de Deus e nós, homens. Este é o cerne das boas novas de Cristo. A partir de então, aqueles a quem ele chamou continuaram a proclamar a salvação de Deus por todos os lugares. Muito bonito isso. O nosso terceiro pilar fala sobre a obediência incondicional dos cooperadores na sua obra. Então, só para a gente poder relembrar um pouco, o primeiro pilar é a ascensão de Cristo. O segundo pilar é a atuação do Espírito Santo por meio de nós para a realização da sua obra. E o terceiro pilar é a obediência incondicional dos cooperadores na sua obra. E nós vamos ver isso lá em Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 37. Diz assim: E solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram, os principais do sacerdote e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam.
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe a preço e depositou aos pés dos apóstolos. Perdão, irmãos. No início deste capítulo, temos o registro do crescimento da igreja para quase 5.000 pessoas. A mensagem era transmitida com tanto poder que a multidão dos seguidores de Cristo aumentava dia a dia. E, obviamente, logo começou a perseguição. Pedro e João foram presos, mas o testemunho corajoso deles perante as autoridades foi tão impactante que nada puderam fazer contra eles, senão os deixar sair livres. A reação da igreja diante desses acontecimentos foi adorar a Deus junto. Então, nós vimos lá em Atos capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, versículo 23 ao 37, este cenário aqui, em que Pedro e João, eles estão ali diante das autoridades, diante dos anciões, prestes a serem presos. E ali, então, eles pedem a Deus que Deus lhes dê, então, a autoridade para falar. E é interessante que, com tudo isso, né, através do seu testemunho corajoso, aquilo ali foi tão impactante para eles que eles não puderam fazer nada, senão os deixá-los sair livres. Mas no início aqui do versículo do capítulo 4, antes dessa cena acontecer, nós vemos que ali do versículo 1 ao 4, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, eles foram presos e eles iriam permanecer presos porque eles estavam ali falando, ensinando a respeito de Cristo, estavam anunciando a Cristo, estavam falando a respeito da sua ressurreição dentre os mortos. E nós vemos ali que, mesmo eles sendo levados cativos, levados presos, mas aqueles que ouviram a sua mensagem, quase 5.000 almas, quase 5.000 pessoas creram naquela palavra, acreditaram naquilo que eles estavam anunciando. Então, a reação da igreja diante daquele acontecimento, de que, né, eles não, as autoridades não podiam fazer nada com Pedro e João, né, tiveram que soltá-los, como nós vimos lá nos versículos que lemos, que eles então tiveram que libertar a Pedro e João. E nós vemos uma oração lá no versículo 23 e 31, que nos ensina algumas coisas. E nós vamos ver aqui. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra.
enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Nós vemos aqui então que, através dessa oração, eles exaltam a grandeza de Deus, eles reconhecem o cumprimento das profecias a respeito das perseguições como atos submissos à soberania de Deus. Eles suplicam por coragem para continuar compartilhando a sua palavra. E nós vemos as ações divinas para referenciar essa palavra. Então, essas evidências, elas têm que estar em nossas vidas também. E o quarto pilar, que nós vamos ver, o quarto e último pilar, é a respeito do amor mútuo, nutrindo a sua igreja, e a demonstração do amor de Deus em atos de compaixão e misericórdia. Então, o quarto pilar aqui é o amor mútuo. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos aqui, no quarto pilar, a evidência da ação social. A sua igreja, ela realiza ações sociais? Ela dá importância a isso? Você, como igreja, você tem participado de ações sociais? Nos nossos dias fica muito evidente essa necessidade, não é mesmo? Nós estamos aqui num período de pandemia, onde muitas pessoas têm perdido seus empregos. Então, vira e mexe, nós sabemos de alguém que está passando por alguma necessidade, seja de alimento, de medicamento. E cabe à igreja estender as mãos. Mas algo aqui que foi relatado nesses versículos, que acabamos de ler, que era um problema ali da igreja naquele momento, e no capítulo 6 aqui nós constatamos mais um avanço da igreja. E é interessante notar que no início do capítulo encontramos a informação de que a igreja continuava a crescer, né? No versículo 1 que nós lemos, e está aqui, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, o número de seguidores, né, crescia. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E nós vemos também a multiplicação dos discípulos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, com o crescimento é natural que aumentem as demandas, e foi exatamente isso que aconteceu. Os judeus helenistas reclamaram que suas viúvas estavam sem atendimento,
Ao ouvirem tal reclamações, os apóstolos se reuniram e decidiram sobre quem assumiria a responsabilidade desse ministério. Então foi isso que aconteceu. Os judeus helenistas, que eram judeus convertidos, que haviam retornado à Judéia após terem vivido no mundo grego e assimilado a sua cultura, reclamaram que as suas viúvas estavam sem atendimento. A reclamação foi feita devido ao conhecimento dos judeus sobre o zelo de Deus no cuidado com as viúvas, e a igreja estava negligenciando esse assunto. Ao ouvirem tal reclamação, os apóstolos se reuniram e decidiram sobre quem assumiria a responsabilidade desse ministério. É interessante notar que não houve qualquer discussão sobre a questão. Eles conheciam as leis claras e diretas que haviam sido dadas ao povo de Israel desde a caminhada pelo deserto, para que as viúvas fossem devidamente cuidadas e protegidas, sob pena de maldição recair sobre os descendentes. Nós vemos isso lá em Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 19 ao 21, e no capítulo 27, versículo 19. A questão não era ser, mas quem seria responsável por esse ministério. Então, olha só que interessante aqui. Foi um problema ali que eles precisavam, né, de certa forma, gerenciar. E nós vemos também que existiu uma preocupação dos apóstolos, que era de não deixar de anunciar o reino. A preocupação deles estava na disseminação da palavra. Mas eles tiveram essa preocupação porque eles sabiam que este cuidado para com as viúvas, ela tinha sido realmente algo dita por Deus. E eles não poderiam simplesmente ignorar isso. Eles precisariam, então, executar, fazer com que essas viúvas elas também fossem assistidas. Então, nós vamos ver o processo de escolha. Né? Quem, então, ia assumir esse ministério? Quem ia cuidar dessas viúvas? E o processo de escolha, ele envolve alguns aspectos. Lá no versículo 3, nós vemos que esses homens, eles precisavam ser homens de boa reputação. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. E eles precisavam ter sabedoria. Então, homens de boa reputação significava ter um caráter cristão comprovado. Ter uma moral diante dos outros. Cheios do Espírito Santo, evidência de vida com Deus. O seu caminhar diário com Deus. A sabedoria, a capacidade de tomar decisão e agir de maneira certa. Porque certamente poderia haver o questionamento de uma viúva falar, peraí, mas aquela viúva lá, ela está sendo mais assistida do que eu? Ou ela está tendo mais privilégio do que eu? Então, o domínio cognitivo. Então, esse foi o processo de escolha. Homens de boa reputação, que estavam ligados ao critério de caráter cristão comprovado, o domínio da moral, cheios do Espírito Santo, uma evidência de vida com Deus, o domínio espiritual, uma sabedoria, né, a capacidade de tomar decisão e agir de maneira certa, o lado cognitivo da pessoa. Então, a igreja elegeu 7 irmãos que refletiam essas características. Olha só, hein? Que bênção! Nós fomos olhar ali, olha que maravilha. No início, encontrou 7 irmãos com essas características, esses critérios, vamos dizer assim, né? A igreja elegeu 7 irmãos que refletiam essas características. Estevão, que além disso destacava por evidenciar uma grande fé e perseverança do Espírito Santo, e presença, perdão, do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. Depois de eleitos,
eles foram comissionados pelos apóstolos com oração e imposição de mãos. O versículo 7 registra o que aconteceu depois disso. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número de discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e vários sacerdotes obedeciam à fé. Então, se nós formos ver os 4 pilares, eles sempre estão relacionados com o crescimento da igreja. E o crescimento aqui da igreja é tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto de quantidade. Nós vimos aqui durante o estudo relato de 3.000 almas se rendendo a Cristo, depois 5.000, aí depois agora nós vemos que cada vez mais, conforme a palavra era anunciada e o cuidado que a igreja tinha ali, aqueles irmãos, eles tinham, né, o compartilhamento deles, ter tudo em comum, isso fazia com que outras pessoas também quisessem participar, se envolver com essa natureza da igreja, com esse aspecto da igreja. Mas e para nós, irmãos? Como está a vida da nossa igreja? O que tem acontecido? Em qual desses pilares nós estamos errando ou deixando de evidenciar na vida da igreja? Será que é lá no nosso primeiro pilar, relacionado à ascensão de Cristo? Será que nós não estamos convictos disso? Será que é em relação ao segundo pilar, a atuação do Espírito Santo por meio de nós e para a realização da sua obra? Será que nós temos, de certa forma, freado o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, por meio de nós, para a realização da obra de Deus nos dias de hoje? Ou é por conta, então, da obediência incondicional dos cooperadores na sua obra? Será que nós temos sido obedientes realmente? Temos executado com maestria aquilo que Deus ele tem requerido de nós, igreja? Ou o quarto pilar, o amor mútuo, nutrindo a igreja e a demonstração do amor de Deus em atos de compaixão e misericórdia? Será que nós temos falhado nesse lado social? Uma coisa é certa, irmãos. Se nós formos observar, é Deus quem acrescentava aquelas vidas à sua igreja. E é Deus quem acrescenta as vidas hoje nas igrejas. Nós não podemos negligenciar essa contribuição, essa participação de Deus. Nós não podemos anular, falar que hoje não existe mais essa ação de Deus. É somente por intermédio humano. É Deus, irmãos, quem direciona pessoas machucadas, destruídas, necessitadas, sedentas. É Deus que envia essas pessoas às nossas igrejas para que possamos cuidá-las, para que possamos direcioná-las, para que possamos, através da ação do Espírito Santo, encaminhar ela para essa nova vida. Então,
que a gente possa refletir bem nesses 4 pilares que foi nos ilustrado hoje, ensinado hoje, que a gente possa alinhar com a realidade da nossa igreja e ver, opa, onde será que nós estamos falhando? E daí, conversa com o seu pastor, procura o seu pastor, vai lá e marca uma reunião com ele agora é virtual, né? Marca uma reunião com ele, olha, pastor, gostaria de saber um pouco mais a respeito da nossa ação social. Olha, eu gostaria de me envolver mais com a obra do Senhor, com a realização da nossa igreja. Eu quero tornar a nossa igreja realmente uma agência de salvação, um lugar onde as pessoas elas se sintam bem. Pastor, eu quero participar mais, eu quero poder anunciar a palavra de Deus, eu quero evangelizar, eu quero ser usado por Deus de alguma forma. Se coloca à disposição de Deus. Certamente Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. E para conclusão, então, nesse estudo nós realçamos pilares básicos que Deus usou para a construção da sua igreja. Nós vimos a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus como um fato incontestável, razão da nossa esperança e fundamento da igreja. A atuação do Santo Espírito em e por meio de nós, então é em nós e por meio de nós para a realização da sua obra. A obediência incondicional dos cooperadores na sua obra. O amor mútuo que nutre a sua igreja. E a demonstração do amor de Deus em atos de compaixão e misericórdia. Então, esses aspectos eu espero que esteja bem fixo na sua memória e que você possa se aproximar desses aspectos e procurar realmente fazer com que isso se torne realidade na sua vida. Eu agradeço a sua companhia até esse momento. Se você tiver alguma dúvida, eu peço que você nos envie um e-mail. Nosso e-mail é ebd. Peraí que deu branco agora. ebd no caminho da fé @gmail.com. ebd no caminho da fé @gmail.com. Então, se você tiver alguma dúvida, posta lá a sua dúvida. Se você tiver alguma sugestão, posta lá essa sugestão. Tá? Se você ficou, eu não entendi muito bem esse aspecto, eu queria entender melhor a respeito desse pilar aqui, sabe? Me procura lá, tá? Peço perdão caso eu tenha cometido alguma gafe aqui com os irmãos, tá? Me perdoem, desculpa aí por algumas palavras faltarem na hora. Estou aprendendo ainda, estou aprendendo com os irmãos, então eu espero ter essa compreensão de todos e agradeço a Deus pela sua vida, que Ele possa te abençoar. Então esse é o material que nós usamos como referência, a nossa revista O Cristianismo Pioneiro, da editora Convicção. Ok? Muito obrigado a todos. Antes de finalizar, eu gostaria de orar por você, de orar pela sua vida, pedir a Deus que Ele traga entendimento sobre você, te dê sabedoria e graça. Pai, obrigado por mais este estudo, obrigado por mais esse tempo que o Senhor reserva em nossas vidas. Eu espero que este ou esta que me ouve, ele possa ser alcançado pelo Senhor, ó Deus, que ele possa ser abençoado por esse estudo, ele possa querer compreender mais a respeito de Ti, a respeito do Teu reino, a respeito da Tua graça,
E muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos reserva, por podermos falar do teu amor para com a humanidade através de Cristo Jesus. E ficou notório hoje, Senhor Deus, a certeza que nós temos de que Cristo ele está à tua destra e que em breve ele voltará. Essa é a nossa esperança, é por isso que nós aguardamos, e essa tem sido, Senhor Deus, a nossa certeza, a nossa convicção de que Cristo irá voltar. Muito obrigado. Abençoa este meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que está acompanhando até este momento. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.